Olá, meus amigos. Antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de esclarecer algumas coisinhas para vocês, tá bom? Como eu já falei anteriormente aqui, muitas pessoas têm entrado em contato comigo, o que eu totalmente entendo, porque eu sou alguém que além de estar mostrando, né, contando a história da igreja e mostrando as fontes das minhas pesquisas, eu valido as experiências que muitos de vocês, como eu, tiveram no mormonismo, que foram experiências frustrantes, mas que obviamente você se culpava, né? Como eu me culpava. E isso é uma coisa muito comum na cultura mormon. Então isso tem gerado uma certa demanda, né? De atenção. E eu só quero lembrar vocês que o meu tempo é realmente escasso. Eu não tenho respondido a perguntas nos comentários dos vídeos, tá bom? Eu quero que você entenda que não é falta de consideração minha. É porque eu não tenho tempo. Se eu for realmente se eu for realmente conduzir esse projeto do jeito que a grande maioria das pessoas que têm me contactado esperam, eu não vou fazer outra coisa. Eu vou só responder, tá bom? A e-mails, a mensagens no Facebook e comentários nos vídeos. Então, assim, eu quero dizer para você que teus comentários, os teus comentários respeitosos, né? Eles são bem-vindos. Teus e-mails são bem-vindos. Tuas mensagens pelo Messenger são bem-vindas. Eu vou continuar respondendo na medida do possível, na medida que o meu tempo permite, aos e-mails e mensagens no Messenger, né, do Face. Mas eu não estou respondendo a perguntas e nem atendendo as solicitações pelo YouTube, porque não dá. Agora, se você der uma olhadinha, tem quase 7.000 inscritos, né? O que eu acho isso muito bom, porque a gente está juntos aqui quebrando uma série de tabus, né? Eu agradeço muito aqueles de vocês que têm entrado ali, participado dos debates e defendido questões e colocado a tua opinião e de forma respeitosa, né? Trocando conhecimento e trocando ideias, experiências de vida também. Então eu te agradeço muito por isso e por gentileza continua, tá bom? Às vezes eu respondo um ou outro assim, mas é uma coisa rara. Às vezes no domingo eu tô com um pouquinho de tempo, eu dou uma olhadinha ali, eu respondo a um ou outro, mas não é uma coisa que eu tô podendo fazer com consistência, tá bom? Uma coisa que eu tenho percebido durante esse mais de um ano nesse projeto, né? É que a igreja tem um escudo muito forte que protege ela. Ela nunca vai acabar, ela nunca vai ser extinta. Ela vai ser enfraquecida, vai. Isso você pode escrever, porque não precisa ser nenhum gênio para se dar conta, porque isso já está acontecendo. No último século isso já está bem evidente, apesar deles te mostrarem uma outra realidade que não é verdade. Mas ela vai ser enfraquecida sim. O único motivo pelo qual o enfraquecimento dela não é mais rápido é por conta desse escudo que ela tem, que protege. Sabe qual é o nome desse escudo, na minha opinião? O escudo da ignorância. Eu vou te explicar. Todos nós, eu, você, todos nós somos ignorantes em um certo nível, tá bom? Por quê? Porque nós não sabemos de tudo, ninguém sabe de tudo, tá bom? Então você pode pegar até um gênio da matemática ou escolhe qualquer ciência que você queira, ele vai ser ignorante em alguns assuntos que ele não domina, que ele não conhece. Então é nesse sentido que eu estou falando para você. Porque a igreja ela controla o acesso à informação, ela assusta as pessoas, ela trabalha no cérebro delas de uma forma que elas vão sentir remorso se elas pegarem um livro que a igreja rotulou de anti-mormon. A pessoa vai se sentir mal se ela assistir uma pessoa como eu falando coisas sobre a igreja que você nunca ouviu antes, em 40 anos, ou sei lá quantos anos que você faz parte da igreja, você nunca escutou aquelas informações. A tua primeira reação vai ser me julgar. Porque é assim que eles trabalham no cérebro da gente. E eles controlam a informação.
E muitos vêm aqui e falam que eu estou mentindo. Isso é uma acusação muito grave, né? Que eu mostro as fontes dos meus estudos. Então, quando uma pessoa que nem pegou nenhum dos livros que eu tenho citado aqui me chama de mentirosa, ela está validando o que eu estou te falando aqui. Que a ignorância é o grande escudo que protege a igreja. Porque você não sabe o que está por trás e você não tem nem coragem de passar por esse escudo, porque eu vou te falar uma coisa, é doloroso. E eu falo de coração, eu falo com sinceridade. É muito doloroso você tirar esse escudo e olhar para coisas que você nunca olhou antes, porque a primeira reação que você tem como um ser humano, que tem um órgão chamado cérebro, a primeira reação é de descrença, é de rejeição, é de revolta contra a pessoa que está falando ou contra aquele livro. Você já. Então, assim, é um processo muito doloroso. Alguns familiares teus, pessoas que você considera, agora te olham com outros olhos. Você perde o valor que você tinha para amigos queridos. Por isso esse escudo ele é tão poderoso. É muito mais confortável, é muito mais fácil ficar dentro do Matrix, ficar na zona de conforto. Estou falando isso por experiência própria, não estou chutando aqui. Era muito mais confortável quando eu não questionava. Então o preço que se paga para atravessar o escudo da ignorância e ver a igreja como ela realmente é, exige muita, muita, muita força. E eu agradeço aqueles de vocês, principalmente minha família Freedom. Beijo! E todos aqueles de vocês que têm me dado força aqui no canal, eu agradeço muito a força de vocês, porque sem vocês eu não sei se eu já não teria desistido. Porque o escudo da ignorância, ele vem e te ataca de volta. Você atravessa esse escudo. Mas pessoas que estão do lado de dentro do escudo, né? Que estão dentro da igreja, elas pegam aquele escudo e empurram contra você. Dizendo que tem medo que você influencie os filhos dessas pessoas, que você encha a cabeça dos teus filhos, ou... tô falando isso por uma coisa que aconteceu essa semana na minha vida pessoal, tá? Então dói, é muito doloroso. Então você que tá comigo nessa, né? Você que teve a coragem de enfrentar esse escudo e passar pelas dores que a gente sabe que é. Estamos juntos nessa. Eu não sei como funciona o YouTube em termos de lucro e nem tenho interesse em saber. Essa coisa de, aquele lá que é assim, um YouTuber, agora aquele é um YouTuber. Algumas pessoas me chamam de YouTuber e eu aceito porque eu faço vídeos no YouTube, né? Mas eu não tenho interesse aqui em promover a minha imagem pessoal, eu não tenho interesse financeiro nenhum, muito pelo contrário. Ativismo tá na minha veia e eu nem sabia. Ativismo, pra mim, né, é quando você tem algo que você se sente na responsabilidade pessoal e íntima de brigar, no bom sentido, de levantar uma bandeira. Isso é ativismo, seja em qualquer área, né, meio ambiente, violência doméstica, seitas religiosas, bom, seitas, né, e por aí vai. Eu me transformei numa ativista naturalmente. E o preço que eu pago é alto. O preço moral que eu pago é muito alto, mas eu não consigo parar. Obrigada pela paciência em me escutar. Eu vou entrar agora num assunto que os historiadores chamam de a crise da sucessão na Igreja Mórmon, e você vai compreender através dessa história contada por Alex Beam em American Crucifixion. Você vai entender o porquê que existe uma hierarquia, ou seja, os líderes vão sendo promovidos. Um recém-converso jamais vai ser chamado como apóstolo, né? Apesar de Jesus Cristo, na época dele, ir lá e pegar um pescador, né? Que nem sabia de nada, chega lá e chamava ele como apóstolo, né? Testemunho especial dele. Pois é. Mas a Igreja Mórmon não funciona assim. Você tem que ter uma carreira. Você tem que ter uma carreira de executivo. E aí, se você tiver sorte e você preencher os requisitos, né? Um deles é nível superior, tá? Então, é como qualquer outra corporação
no mundo dos negócios, né? Se você chegar e falar que você é um ex-missionário e o outro cara chegar e falar que ele tem nível superior, quem é que vai te dar vaga na empresa? Ah, é o cara que tem nível superior, agora você vai rir de mim e falar, que ridículo você tá falando isso. Acontece que na igreja que você chama de... Desculpa, tá? Tô um pouco irritada hoje, segura a onda comigo aí. A corporação de Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que muitos de vocês chamam de a única igreja verdadeira sobre a face da terra, acreditam ser, né? Ela funciona exatamente da mesma forma, tá? Entre um ex-missionário e um homem com nível superior, o homem com nível superior recebe o cargo de apóstolo. Por isso que, quando esse brasileiro foi chamado como apóstolo, este ano, né? Algumas pessoas falaram para mim, engraçado, né, Vânia? Eu achava que fulano de tal ia ser chamado como apóstolo brasileiro, né? Porque ele tem sido uma autoridade geral há muitos anos e tal. Por que será, né? Eu também fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, puxa, é uma boa pergunta, né? Aí eu fiquei sabendo que essa autoridade geral que essas pessoas mencionaram para mim, ele não tem nível superior, amigo. Não, ele não tem. Ele é ex-missionário, mas ele não tem nível superior. Por isso ele não foi chamado como... Chamado não, por isso ele não foi recrutado como apóstolo. Olha como tudo começou. Primeiro deixa eu te explicar sobre Sidney Rigdon. Ele era o conselheiro de Joseph na primeira presidência quando Joseph e Hiram foram assassinados, tá? Então Joseph, obviamente, era o presidente, Hiram o primeiro conselheiro e patriarca, tá bom? E Sidney Rigdon era o segundo conselheiro. Sidney Rigdon, ele tinha sofrido um acidente de cavalo quando ele era menino. O pé dele ficou preso na sela e o cavalo seguiu e ele foi arrastando no chão e batendo a cabeça ao longo do caminho. Ele sofreu algum tipo de lesão cerebral. Então, de vez em quando, ele tinha algumas crises, né? Alex Beam fala de uma experiência em que, quando Joseph Smith chamou Sidney Rigdon para fazer parte do secreto ou sagrado? Eu acho que é secreto, né? Secreto Conselho dos 50 Minutos, sobre o qual nós já falamos. Ele ficou tão empolgado. Sidney Rigdon ficou tão empolgado que ele começou a falar bem alto e falar e prometer a Joseph que ele ia morrer do lado dele, que não sei o que ele amava Joseph com todo o coração dele. Ele começou a falar muito, de repente ele começou a gritar, ele começou a pular na sala e testemunhas dizem que ele pulou uma hora tão alto que ele acabou se desequilibrando e caiu de costas no fogão lá. Então esse era Sidney Rigdon, ele era um pouco exagerado, um pouco diferente, mas era um homem extremamente inteligente e muito culto. Ele lia muito. Por isso Joseph tinha ele como conselheiro dele, tá? Na primeira presidência. Porque ele auxiliava demais, ajudava muito Joseph. Ele foi batizado em 1830, no mesmo ano em que o livro de Mormon veio à luz, né? Veio à luz, não. Surgiu, né? Ai. Então tá. Não pega no meu pé não, tá? Porque às vezes eu falo umas coisas aqui que você fala, mas essa palavrinha aqui, querida, eu não tenho script aqui, eu não tô lendo nada, tá? Eu memorizo e vou te contando as histórias, então me alivia, tá bom? Bom, então ele era um homem muito inteligente, ele ajudava muito o Joseph nos discursos e tudo mais, ele pregava, né, com Joseph. Então, ele estava morando em Pittsburgh, não em Nauvoo, quando Joseph foi assassinado. Por quê? Porque ele queria se candidatar à vice-presidência dos Estados Unidos ao lado de Joseph, que era candidato a presidente, né? Só que a lei dizia que candidato à presidência e vice-presidência não poderiam residir no mesmo estado. Então, Sidney Rigdon mudou com a família para Pittsburgh, tá bom? Quando ele soube da morte de Joseph, que aconteceu em junho, né, de 1844, ele, o mais rápido que pôde, ele foi para Nauvoo. E Brigham Young estava fora da cidade também, fora de Nauvoo, porque ele estava fazendo campanha eleitoral para Joseph em Boston, Massachusetts, tá bom? Volto já.